O que você está prestes a ouvir é o testemunho de um ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, dado sob juramento em julho de 2023. Ele fala sobre a interação do governo americano com aeronaves não identificadas, possivelmente de origem extraterrestre, e seus pilotos inusitados. A conversa começa com uma pergunta direta: se acreditamos que temos naves que caíram, como mencionado antes, temos os corpos dos pilotos dessas naves? O oficial responde: como já declarei em uma entrevista à News Nation, em algumas dessas recuperações, sim, encontramos material biológico. A curiosidade aumenta: esse material biológico era humano ou não humano? A resposta é clara: não humano. E essa foi a avaliação de pessoas com conhecimento direto do programa, que ainda estão envolvidas nele. Não, você não ouviu errado. O oficial da Força Aérea dos Estados Unidos e também especialista em inteligência, David Grush, assim como outros oficiais do governo, está alegando que não estamos sozinhos no universo. E mais, que o governo americano tem mantido o mundo no escuro sobre algumas descobertas realmente impressionantes há anos. Será que extraterrestres têm nos visitado, e até nos espionado, há décadas? Hoje, vamos tentar chegar ao fundo dessa questão. Desde registros misteriosos de objetos voadores inexplicáveis até relatórios oficiais do governo e, quem sabe, uma possível entrevista com um ser alienígena, aqui está o melhor que temos como evidência de que os alienígenas existem. Nossa primeira história é apoiada por vários militares de alta confiança e talvez seja a prova mais contundente de que algo, ou alguém, fora da Terra, nos visitou. Por isso, vou começar por ela e explicar com todos os detalhes. E o melhor, temos imagens para provar. Tudo começou com um grupo de ataque naval, liderado pelo porta-aviões USS Nimitz, que realizava exercícios de pré-desdobramento na costa noroeste do México, em 2004. No dia 10 de novembro, o USS Princeton detectou sinais de radar incomuns perto da ilha San Clemente. Esses sinais não se pareciam com nenhum tipo de aeronave conhecida e surgiam aleatoriamente, em grupos de 5 a 10 de cada vez. O operador sênior do sistema de radar, com quase 2 décadas de experiência, ficou intrigado. Afinal, ele conhecia muito bem o equipamento e sabia que algo estava estranho. Pensando que poderia ser uma falha técnica, eles desligaram o radar Spy 1, que havia sido recentemente atualizado, e o calibraram novamente. Para a surpresa de todos, os sinais não só continuaram, como ficaram ainda mais fortes. Foi então que eles testemunharam algo fora do comum. Os objetos se moviam de maneiras que desafiavam as leis da física. Por exemplo, eles se deslocavam rápido demais para serem pássaros, mas lento demais para serem aviões convencionais. E, em alguns casos, desciam do espaço até o nível do mar em questão de segundos. Imagine despencar de uma altitude de mais de 20 mil metros em segundos. Isso, sim, é turbulência. E, depois disso, os objetos permaneciam na área por horas. Esses eventos foram observados por vários dias. Cada vez que apareciam, a tripulação os via como pequenos pontos se movendo de maneira irregular à distância, através de binóculos de alta potência a bordo. Mas foi na manhã do dia 14 de novembro que algo realmente extraordinário aconteceu. O Esquadrão de Caça 41 decolou do porta-aviões para uma operação de treinamento regular, quando, de repente, esses misteriosos sinais de radar apareceram novamente. O tenente Douglas Coulthard foi instruído a investigar o alvo desconhecido que se aproximava do sul. Quando chegou às coordenadas, viu uma grande perturbação na água e afirmou ter visto algo submerso logo abaixo da superfície. Ele descreveu o objeto como algo que lembrava um submarino ou um navio logo abaixo da superfície do oceano. O grupo de ataque contava com o submarino nuclear USS Louisville, que estava na área, então era possível que o submarino estivesse causando essa perturbação na água. Mas o que aconteceu depois torna essa explicação improvável. Coulthard foi acompanhado por 2 outros jatos de combate, cada um com 2 pessoas a bordo, e o líder desse grupo era o comandante David Fravor. Fravor também afirmou ter visto a perturbação na água, mas descreveu o objeto como muito maior do que um submarino. Enquanto Coulthard voltava ao Nimitz, Fravor e seu companheiro decidiram se aproximar para investigar. Agora, vou mostrar um trecho em que o próprio comandante Fravor descreve esse encontro em suas palavras.
durante uma audiência no Congresso. Nós chegamos ao local a aproximadamente 20 mil pés de altitude, e o controlador nos informou que nosso alvo estava no mesmo ponto de radar que o contato desconhecido. Olhando ao redor, notamos uma área de água branca à nossa direita. Vale lembrar que o tempo naquele dia estava perfeito, com céu limpo, ventos leves e mar calmo, sem nenhuma onda visível. Então, aquela água branca se destacava no imenso oceano azul. Todos nós, pois estávamos em F-18 FS, com pilotos e oficiais de armas no assento traseiro, olhamos para baixo e vimos um objeto em formato de tic-tac, com um eixo longitudinal apontando de norte a sul, se movendo abruptamente sobre a água, como uma bola de ping-pong. Não havia rotores, nem rastros de rotor, ou qualquer sinal de superfícies de controle visíveis, como asas. Começamos a manobrar em sentido horário em direção ao objeto. Decidimos descer para dar uma olhada mais de perto, enquanto outro avião permaneceu em posição alta para observar tanto nós quanto o tic-tac. Ao completar cerca de 90 graus da descida, o objeto de repente girou seu eixo longitudinal, alinhou-se com meu avião e começou a subir. Continuamos descendo e, após mais 270 graus, o tic-tac acelerou rapidamente e desapareceu diante de nós. Nosso outro avião, que estava a aproximadamente 8 mil pés acima de nós, também perdeu o contato. Voltamos a olhar para a área onde estava a água branca, mas ela também havia desaparecido. Quando começamos a retornar para o leste, o controlador nos chamou e disse: "Senhor, você não vai acreditar, mas aquele objeto está agora no seu ponto de destino, cerca de 60 milhas de distância em menos de 1 minuto. Sim, você pode calcular a velocidade." Retornamos ao Nimitz, tiramos nosso equipamento e conversamos com outra tripulação que estava prestes a decolar. Mencionamos o que vimos, e eles conseguiram gravar o vídeo que você verá a seguir. Enquanto o grupo do comandante Fravor retornava ao porta-aviões, ele passou um breve relato para a próxima tripulação que estava prestes a decolar, alertando-os para ficarem atentos. A equipe que saiu estava equipada com um sistema avançado de câmera infravermelha de visualização frontal para alvos, operado pelo oficial de armamento sentado atrás do piloto, Chad Underwood. Agora, vamos tirar um momento para apreciar esse nome, Chad Underwood. Parece o nome perfeito para um personagem de filme de ação, não é? Enfim, minutos depois de decolar, Underwood travou algo em seu radar a algumas dezenas de quilômetros de distância. Ele disse: "A parte que chamou nossa atenção foi como o objeto não estava se comportando dentro das leis normais da física." Agora, vamos assistir ao vídeo que supostamente gravou essa nave. Como você pode ver, a versão em preto e branco do vídeo está em infravermelho, e Underwood alterna para a luz visível, revelando um objeto oval e borrado à distância. Ele então volta para o modo infravermelho e ajusta o zoom várias vezes. De repente, o OVNI desaparece da tela. Infelizmente, o alvo estava longe demais para ser visto a olho nu, e nem Underwood nem seu piloto conseguiram fazer contato visual. Após o encontro, o grupo de ataque naval continuou detectando sinais de radar anômalos por pelo menos mais 2 dias. Céticos tentaram explicar as imagens como sendo de algum tipo de avião, mas aviões não se movem pelo céu como se a gravidade não existisse. E enquanto os relatos dos testemunhos podem parecer extraordinários demais para serem verdadeiros, considere que dezenas de militares de alta patente altamente confiáveis corroboraram essas histórias. O comandante Fravor, junto com outras testemunhas, também afirmou ter visto uma versão estendida do vídeo, com uma resolução mais alta, mas essa gravação nunca foi divulgada. Supostamente, todas as filmagens dos eventos foram apagadas na noite do dia em que foram registradas. Várias testemunhas em ambos os navios do grupo de ataque afirmam que viram 2 homens chegando de helicóptero, que recolheram todos os dados relevantes antes de apagar todas as fitas e discos rígidos. Essas testemunhas disseram que nunca tinham visto nada parecido antes. Isso poderia ser uma evidência de algum tipo de encobrimento? Talvez o governo esteja ciente da existência de vida ou tecnologia alienígena, mas por algum motivo não queira que todos nós saibamos disso. Pode ser que o governo ache que haveria uma histeria em massa que preferem evitar, ou talvez estejam mantendo tudo em segredo para que nossos adversários também fiquem no escuro. Também é possível que esses avistamentos sejam apenas de tecnologia militar ultrasecreta,
como drones ou aeronaves, que o governo está ativamente tentando manter em sigilo. Sabemos que eles estão desenvolvendo tecnologias incríveis, mas, convenhamos, naves em formato de tic-tac que desafiam a gravidade já parecem um passo além, não? Podemos apenas imaginar o que as tripulações de voo viram naquele dia, mas a verdade é que minha mente não para de se perguntar. Tudo o que sabemos é que o comandante Fravor estimou que a nave tinha entre 12 e 15 metros de comprimento e se parecia com um tic-tac. Será que esses tic-tacs eram opacos, se assemelhando aos típicos OVNIs que estamos acostumados a ver nas representações populares? Ou será que esses tic-tacs tinham cabines de comando, com pilotos alienígenas controlando as naves, apenas para desaparecerem rapidamente depois que suas operações foram interrompidas? Infelizmente, nunca saberemos. Mas o que sabemos é que esse não foi um incidente isolado, como explicarei mais adiante. Agora, vamos falar sobre os segredos da Área 51. A Área 51. O epicentro de praticamente todas as teorias da conspiração sobre alienígenas. Com rumores quase constantes de pesquisas extraterrestres ocorrendo nessa base militar secreta, você tem que se perguntar: será que há alguma verdade por trás de tudo isso? Se você perguntar a Bob Lazar, a resposta é um grande e sonoro sim. Veja, Bob afirmou ter sido contratado para trabalhar na Área 51 no final da década de 1980, por um motivo surpreendente: ele teria sido escolhido para reverter a engenharia de naves espaciais alienígenas. Lazar afirmou, lá em 1997, que a nave capturada que ele estava tentando entender funcionava com um reator de antimatéria, alimentado por uma forma estável de elemento 115. Agora, esse elemento só foi oficialmente criado por nossos cientistas em 2003, e até hoje mal conseguimos estabilizá-lo. Lazar disse que o reator que ele estudou era encimado por uma esfera do tamanho de uma bola de basquete, que emitia um campo de força capaz de repelir carne humana. Ele explicou que a nave era dividida em 2 níveis principais. O reator estava posicionado no centro do nível superior, com uma antena se estendendo até o topo, cercada por 3 amplificadores de gravidade. Ele disse que esses amplificadores funcionavam como uma espécie de guia para a onda de gravidade que se formava em torno de toda a nave, estreitando-se na parte inferior. Esses amplificadores se conectavam a emissores de gravidade no nível inferior, que podiam girar 180 graus para emitir uma onda antigravitacional, e a nave então viajava de barriga para frente nessa distorção gravitacional. Basicamente, de acordo com Bob, os discos voadores voam de lado em vez de na posição vertical, com motores que permitem que a nave se mova em qualquer direção. Não só isso, Bob também afirmou ter lido documentos que detalhavam o envolvimento histórico da Terra nos últimos 10.000 anos com seres extraterrestres, descritos como os típicos Greys, alienígenas cinzas, com corpos do tamanho de crianças, dos quais ele teria visto cadáveres de tamanho semelhante. Até hoje, todas as organizações onde Bob afirma ter trabalhado ou estudado negam veementemente que ele tenha estado lá. No entanto, George Knapp, um jornalista americano que investigou as alegações de Bob, disse que Bob demonstrou um conhecimento das instalações que só poderia ser adquirido por alguém que realmente esteve lá. Claro, alguns dizem que tudo faz parte de um encobrimento. Muitos sugerem que ele é apenas um técnico inexperiente, mas o cara construiu um carro a jato por diversão e já foi destaque em vários jornais por suas criações, então ele claramente é um engenheiro habilidoso. Bob até afirmou que eles usavam um scanner biométrico de mãos na base, que media o comprimento dos ossos da mão para autorizar o acesso. O governo negou isso no início, mas décadas depois, o Departamento de Defesa admitiu que, de fato, usavam esse scanner na Área 51 nos anos 80, como parte do programa de aviões furtivos. E Bob confirmou que o scanner desclassificado era exatamente o mesmo que ele usava. A qualquer momento, qualquer uma dessas organizações poderia simplesmente ter dito que, sim, Bob Lazar trabalhou para eles, e que lamentavam ouvir sobre seu suposto estado mental degenerado ou algo assim. Mas não, eles ainda insistem que não sabem quem ele é, apesar de todas essas evidências. Por quê? Não estou dizendo que sabemos se ele está contando a verdade absoluta, mas há coincidências sombrias demais aqui para que alguém fique confortavelmente cético. Então, será que há verdade nas alegações de Bob? Bem,
Ele mantém a mesma história há mais de 30 anos e passou em testes de detector de mentiras sobre o assunto. Talvez sim? Vale a pena notar que Bob Lazar foi condenado por vários crimes desde o seu testemunho, algo que seus críticos usam para desacreditar sua história. Mas, quem sabe? Bob estava dizendo a verdade? Bem, alguns dos avistamentos a seguir podem fazer você pensar que sim. Lembra que eu disse que o vídeo do Tic Tac não foi um incidente isolado? Um encontro semelhante foi filmado na costa sudeste dos Estados Unidos no início de 2015. Aqueles que gravaram ainda não se apresentaram, mas alguns colegas de tripulação e pilotos forneceram um pouco do contexto, e a história é assim. Cerca de 10 anos após os avistamentos iniciais do Tic Tac, no verão de 2004, um grupo de ataque naval, liderado pelo porta-aviões USS Theodore Roosevelt, realizava exercícios de treinamento em algum lugar ao largo da costa da Virgínia. O encontro foi incrivelmente semelhante ao anterior. Rastros de radar anômalos foram detectados e inicialmente ignorados. Objetos hipersônicos desafiando a gravidade foram vistos, violando as leis da física. Após verificarem todos os equipamentos, eles estavam certos de que o que estavam vendo tinha que ser real. As primeiras tentativas de interceptação falharam, até que, em um determinado dia, dois jatos, a poucos metros um do outro, quase colidiram quando algo passou entre eles. Embora os pilotos não tenham se apresentado, o tenente Ryan Graves, também piloto de F-18, falou com um dos pilotos envolvidos e disse que a experiência o deixou visivelmente abalado. No depoimento ao Congresso sobre o UAPS, fenômenos aéreos não identificados, Graves relatou: durante uma missão de treinamento na área de aviso Whiskey 72, 10 milhas ao largo da costa de Virginia Beach, dois Super Hornets F-18 foram separados por um UAP. O objeto, descrito como um cubo preto ou cinza escuro dentro de uma esfera transparente, passou a menos de 50 pés da aeronave líder e foi estimado em 5 a 15 pés de diâmetro. O comandante da missão encerrou o voo imediatamente e retornou à base. Dessa vez, a nave foi descrita como um cubo dentro de uma esfera translúcida. Obviamente, ambos os pilotos devem ter ficado incrivelmente assustados, então é difícil saber exatamente o que eles viram em um curto espaço de tempo. O tenente Graves disse que esse não foi um incidente isolado, e que coisas semelhantes foram vistas por dezenas de pilotos durante vários meses. Esses objetos podiam permanecer no ar por até 12 horas. Poucos meses depois, em 2015, quando o USS Theodore Roosevelt estava perto da costa da Flórida, durante outro incidente, os pilotos capturaram outro vídeo que chocou todos os envolvidos. Nesse vídeo, os pilotos reagiram surpresos ao ver uma frota de objetos movendo-se contra o vento a 120 nós. O interessante é que a nave capturada parecia girar e voar de maneira semelhante à descrita por Bob Lazar, de lado. A nave também tinha uma forma semelhante a um coração, que lembra a forma como Lazar afirmou que as naves que ele engenheirava invertidamente distorciam a gravidade ao redor delas. No entanto, alguns céticos afirmam que a rotação vista no vídeo é uma ilusão de ótica causada pelo mecanismo de desrotacionamento da câmera. Mesmo assim, os dois pilotos acreditavam que a nave realmente estava girando. Até Jeremy Corbell, um engenheiro eletroóptico e especialista no sistema de câmeras ATFLIR, explicou que não se tratava de uma ilusão de ótica. Além disso, se fosse uma ilusão de ótica, isso não explicaria o que os pilotos comentaram sobre uma frota inteira de objetos se movendo contra o vento a uma velocidade tão alta. Nada ainda explicou como uma frota inteira poderia viajar nessa velocidade contra o vento. O homem responsável por tornar esses vídeos públicos foi Luiz Elizondo, chefe de um programa secreto financiado pelo governo para investigar avistamentos de OVNIs, conhecido como Programa Avançado de Identificação de Ameaças Aeroespaciais. Em 2017, ele ficou tão desiludido com os esforços do governo que decidiu se demitir. Elizondo afirmou que certas pessoas dentro do governo são firmemente contra a pesquisa de OVNIs e que o governo não está preocupado com algo que poderia afetar a segurança nacional. De fato, muitos militares afirmam que esses avistamentos são comuns, mas subnotificados, porque as pessoas têm medo de falar e arriscar suas carreiras, sendo vistas como lunáticas e perdendo promoções. Certamente, há um estigma em torno do assunto de OVNIs.
e é precisamente por isso que o governo agora usa o termo UAP em vez de OVNIs, para evitar associações indesejadas com alienígenas e naves espaciais. O tenente Ryan Graves resumiu perfeitamente o sentimento em torno dos avistamentos de OVNIs no governo dos Estados Unidos em seu depoimento ao Congresso. Esses avistamentos não são raros ou isolados, são rotineiros. Tripulações militares e pilotos comerciais, observadores treinados cujas vidas dependem de uma identificação precisa, frequentemente testemunham esses fenômenos. O estigma em torno dos UAPs é real e poderoso, e coloca em risco a segurança nacional. Em 2021, o Escritório do Diretor de Inteligência Nacional dos Estados Unidos divulgou um relatório preliminar sobre o UAPs, e as descobertas oficiais são assustadoras. O relatório revisou evidências coletadas nos últimos 20 anos e concluiu que basicamente não tem ideia do que são os UAPs. Esses objetos podem quebrar a barreira do som sem produzir um estrondo sônico, se mover sem meios discerníveis de propulsão e viajar com uma velocidade e manobrabilidade que destruiria qualquer nave conhecida. O relatório aceitou que os registros de UAPs eram, provavelmente, de objetos físicos e que representam uma possível ameaça à segurança. Esses indivíduos são alguns dos testemunhos mais confiáveis que se pode esperar, e suas histórias se alinham. O vídeo de Skinny Bob, que apareceu em 2011, é sem dúvida uma das evidências mais intrigantes de supostos alienígenas. No vídeo, a figura identificada como Skinny Bob parece humanoide, com grandes olhos e uma aparência magra, correspondendo à imagem clássica de um alienígena grey. A filmagem mostra Bob piscando e se movendo de uma maneira que muitos espectadores acharam assustadoramente realista. No entanto, a origem e a autenticidade do vídeo permanecem envoltas em mistério. Céticos argumentam que o vídeo pode ser uma farsa elaborada, criada usando CGI ou animatrônicos. Outros apontam que o fato de o vídeo ter sido lançado anonimamente no Reddit aumenta a suspeita de que pode ser fabricado. Ainda assim, os detalhes no vídeo e o aparente esforço que teria sido necessário para criá-lo deixaram algumas pessoas convencidas de que pode ser uma filmagem genuína de um ser extraterrestre. O que torna o caso de Skinny Bob diferente de outros avistamentos de OVNIs ou alienígenas é que ele não é apenas uma imagem fugaz ou um objeto distante, mas um vídeo detalhado de algo que parece ser uma entidade real. Se for uma farsa, é uma das mais sofisticadas a circular online. No entanto, até que mais informações sejam reveladas, continua sendo outro mistério na longa lista de enigmas relacionados a OVNIs e alienígenas. Como na maioria das histórias relacionadas a OVNIs, a verdade é difícil de alcançar, e muito disso depende de você acreditar ou não na possibilidade de contato extraterrestre. Seja você um cético ou um crente, o vídeo de Skinny Bob é certamente intrigante e continua alimentando o debate sobre OVNIs e alienígenas. O que exatamente foram esses assuntos não foi divulgado, mas supostamente o que você está vendo é um trecho de uma entrevista com o ser. O especialista em efeitos visuais Randy Sharp, que trabalhou em filmes como Eu Sou a Lenda e Watchmen, analisou a filmagem e fez um testemunho surpreendente. Segundo ele, se fosse falso, teria realmente desafiado a tecnologia disponível em 2011 e exigiria alguém com um nível de habilidade e conhecimento absurdamente alto para realizá-lo. Além disso, teria custado uma fortuna, algo em torno de $250 mil. Então, dado que ninguém jamais reivindicou a autoria do vídeo ou tentou lucrar com ele, uma pegadinha tão cara parece lógica. Será que é real, então? Quem sabe? Acho que devemos ficar de olho no Skinny Bob aparecendo em mais filmes. Embora já tenha passado mais de uma década, talvez agora ele seja mais um Fat Bob. As luzes de Fênix. Ok, até agora cobrimos alguns avistamentos de OVNIs amplamente observados, mas nada se compara ao número de pessoas que relataram ter visto o que ficou conhecido como as luzes de Fênix. As luzes de Fênix foram dois eventos que aconteceram na noite de 13 de março de 1997, nos céus de Nevada e Arizona. O primeiro evento começou por volta das 19h30, quando uma testemunha em Henderson, Nevada, relatou ter visto uma série de orbes brilhantes no céu. A partir daí, elas lentamente cruzaram a divisa do estado em direção a Phoenix, Arizona, uma jornada de quase 500 quilômetros que foi vista por milhares de pessoas, incluindo o ator Kurt Russell. As luzes formaram um V,
e alguns observadores afirmaram que podiam ver vagamente a nave através das nuvens. Depois, elas passaram sobre a cidade e desapareceram sem deixar rastros. E fica mais estranho. Por volta das 22 horas, muitas pessoas em Fênix também relataram ver uma fileira de luzes brilhantes pairando no céu. Segundo o autor e renomado cético de OVNIs Robert Schaffer, essas luzes, na verdade, originaram-se de 2 exercícios de treinamento da Força Aérea dos Estados Unidos com jatos AT-10. Um exercício consistia nos aviões voando em formação triangular, e o outro, no lançamento de sinalizadores. Que desmancha prazeres, mas faz sentido. Caso encerrado, certo? Errado. Em 2007, o ex-governador do Arizona e testemunha John Fife Symington III veio a público falar sobre as luzes. Como piloto, ele afirmou conhecer todas as aeronaves imagináveis, e o que viu naquela noite não era algo que ele reconhecesse. Insatisfeito com a explicação oficial, ele também expressou seu apoio para que o governo investigasse mais. Até hoje, porém, ainda não temos uma resposta sólida. Por enquanto, tudo isso ainda está, digamos, no ar. Oumuamua. Não é chato receber visitas inesperadas? Bem, em 2017, nosso sistema solar recebeu uma das visitas inesperadas mais misteriosas imagináveis. Um estranho objeto vermelho, com um tamanho estimado entre 100 e 1000 metros de comprimento, foi observado passando perto do Sol. O visitante foi batizado de Oumuamua pelos cientistas, uma palavra havaiana que significa um mensageiro de longe chegando primeiro. Apropriado, porque ele certamente veio de longe e foi o primeiro objeto desse tipo que já vimos. Naturalmente, sua súbita aparição foi muito empolgante para os astrônomos. Mas também foi inquietante. O que era essa coisa? Bem, era em formato de charuto e viajava a velocidades incríveis, de até 88 km por segundo, uns incríveis 32 km por segundo mais rápido do que a velocidade média de um cometa. Mas, ao contrário dos cometas, não tinha uma cauda visível de poeira espacial atrás dele. O estranho objeto passou pelo nosso sistema solar por 11 dias, então, foi embora, para nunca mais voltar. Mais estranho ainda. Como você deve ter imaginado, muitos foram rápidos em gritar alienígena. E, com razão, parecia desafiar todas as explicações. Dito isso, algumas pessoas tentaram explicá-lo. Alguns acreditam que Oumuamua era um bloco de hidrogênio sólido, enquanto outros têm certeza de que era um cometa, afinal, apenas com propriedades estranhas e misteriosas. Cientistas dizem que era uma combinação dos dois, um cometa cheio de gelo de hidrogênio. Lembra-se de como ele era mais rápido do que os cometas comuns? Bem, os especialistas da NASA acham que, quando ele passou pelo nosso Sol, o calor liberou o hidrogênio do cometa, causando um aumento de velocidade extra. Eles também dizem que não havia cauda porque o hidrogênio não tem impulso suficiente para puxar poeira espacial. Mas o que você acha? Oumuamua era realmente apenas um grande pedaço de rocha espacial ou tudo isso é apenas uma cortina de fumaça? Quero ouvir suas teorias nos comentários abaixo. MIB. Tenho certeza de que você pelo menos já ouviu falar dos filmes Homens de Preto. Tirando aquele spin-off terrível, eles são muito divertidos. Mas você sabia que eles são baseados em um fenômeno da vida real que é assustador? Veja, quando as pessoas relatam atividades extraterrestres, às vezes recebem a visita dos verdadeiros MIB, só que não é o Will Smith que bate na porta. Homens sinistros vestidos inteiramente de preto supostamente rastreiam testemunhas, e ou as intimidam para que fiquem em silêncio, ou, em algumas histórias, fazem com que desapareçam completamente. Talvez fazer esse vídeo não tenha sido uma boa ideia. Uma história particularmente estranha ocorreu em 2009 e foi capturada por câmeras. Aqui, você pode ver 2 intrusos sinistros em um hotel em Ontário, Canadá. 2 homens bizarros vestidos de preto entraram no saguão. Eles não tinham sobrancelhas ou cílios, pareciam estar usando perucas por baixo de seus chapéus e eram idênticos na aparência. Então, de acordo com testemunhas, a dupla começou a interrogar o mensageiro para deixá-los ver o gerente, Shane Sovar. Quando o mensageiro disse a eles que Shane não estava trabalhando, eles não acreditaram e começaram a vasculhar o lugar como se fossem donos do hotel. Seja lá o que estavam procurando,
Parece que não encontraram. Eventualmente, os estranhos desapareceram sem deixar rastro e nunca mais foram vistos. Mas por que eles estavam lá em primeiro lugar? Bem, Shane havia relatado ter visto um grande OVNI triangular sobre as cataratas do Niágara no ano anterior. Ele quase havia esquecido o incidente, mas parece que nem todo mundo tinha. Assustador, né? A maioria dos ufólogos acredita que os homens de preto são agentes do governo encarregados de suprimir relatos sobre avistamentos de alienígenas. Mas e se for mais do que isso? Sem nenhum tipo de cabelo? Aparência idêntica? E se esses caras forem eles mesmos alienígenas? Não seria do interesse deles manter sua existência em segredo para que possam continuar fazendo, bem, seja lá o que for que fazem? Espere aí. Eu posso ver dois homens de terno preto se aproximando da minha porta agora. Acho que já é evidência alienígena suficiente por hoje. Você já teve algum encontro extraterrestre? Me avise nos comentários abaixo, e espero te ver no próximo vídeo. Obrigado por assistir.